Então, galera, eu convido vocês a verem esse meu vídeo que fala de alguns personagens da história que constam na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, Cleópatra, né? Há alguns anos atrás eu fiz esse vídeo, as pessoas gostaram muito. A Cleópatra, ela foi enviada para poder trair uma pessoa, né? Ela, na verdade, ela foi como se fosse uma espiã. E chegou lá, ela acabou se apaixonando pela pessoa. E acabou que os planos não deram certo, os planos daqueles que a enviaram. Isso tem num estudo bíblico de um livro de teologia, né? E o que acontece? Essa profecia, essa ida dela a esse povo foi profetizado por Daniel, né? E de forma que os estudiosos conseguem identificar na Bíblia que essa profecia se encaixa exatamente com a história de Cleópatra, tá? Por conta dos personagens da época, as pessoas que lideravam os lugares da época. Então você tem como entender que aquela profecia dada por Deus a Daniel equivalia àquilo, tá? Então, é muito interessante, porque se você estudar a Bíblia de forma a não ter preconceito, você vai descobrir muitas coisas. Um exemplo disso, de uma cidade que, se eu não me engano, chamada Esbla, ela foi uma descoberta arqueológica. E em os historiadores, eles diziam, né, pessoas diziam que a Bíblia mentia, né, quando dizia que ali havia aquela cidade. Não havia comprovação em nenhum outro livro. Não havia comprovação histórica daquela cidade. E a Bíblia era tida como mentirosa. E numa escavação, né, numa escavação naquela região, foram encontrados peças, né, peças, aqueles documentos que tem a linguagem deles, né, que eu esqueci o nome, confirmando que a Bíblia dizia exatamente sobre aquela cidade. Então a Bíblia era o único livro histórico que tem nessa situação. Uma outra questão, a diferença da Bíblia para alguns livros, é que, por exemplo, o Antigo Testamento ele existe, né, em pergaminhos. O problema é que o judeu não aceita, só os judeus messiânicos, mas o judeu não aceita o Novo Testamento. Engraçado, o Antigo Testamento ele é todo escrito, ele tem como você ter ele em mãos, tá? Ele não é um livro que está no pensamento das pessoas, não, você tem como ter acesso a isso, né, em mãos. E o Novo Testamento, ele é um cumprimento de coisas que haviam no Antigo Testamento, profecias do povo judeu, tá? Até hoje eles esperam o Messias. E esse Messias que eles esperam que vai vir, né? Primeiro vai vir o anticristo, depois vai vir o próprio Cristo para reinar com Israel. Ou seja, aquela esperança que está viva no israelita da volta do Messias, que foi negada na primeira vez porque eles acreditavam que Jesus viria como um guerreiro, né? Essa esperança ela vai ser retomada, mas eles vão primeiro, infelizmente, eles vão aceitar o anticristo para que tudo se cumpra na questão apocalíptica, né? Pelo fato deles ter rejeitado a vinda de Cristo lá atrás, eles agora não têm entendimento espiritual para poder reconhecer. Para você ter ideia, o judeu aceita coisas que é antibíblica. Por exemplo, a Cabala. A Cabala é uma espécie de esoterismo, tá? Então, o judeu aceita coisas antibíblicas, antes daquilo que eles mesmos creem, sabe? O que o evangélico, por exemplo, não aceitaria. Por exemplo, a necromancia, a prática de consultar os mortos, é uma prática proibida na Bíblia. O evangélico não vai aceitar isso. Você lembra, se vocês observarem a Bíblia, o livro de Atos significa algumas ações que aconteceram, Atos dos Apóstolos, algumas coisas que aconteceram que era de suma importância de ter isso documentado, e por isso eles têm o livro de Atos, as coisas que aconteceram na vida espiritual desses grandes homens de Deus, como por exemplo Paulo, Pedro, Tiago, e outros homens que são citados ali que você nem vê. Eles nem foram seguidores de Jesus, eles são manifestados na história
conforme o evangelho vai se proclamando, né? Então, eles expulsam demônio, eles curam, o Espírito Santo está sobre eles, sabe? Então, Deus vai trabalhando de uma forma ampla aí, que vai entrando personagens na história que não eram dos 12, tá? Mas que partiram do mesmo evangelho. Então, vocês precisam perceber como é importante os atos dos apóstolos, as coisas espirituais que acontecem, que hoje em dia, no Brasil, por exemplo, brincam muito com essas coisas, sabe? Coisas que eles davam valor importantíssimo, porque eram homens sérios e homens dedicados à vontade de Deus, não eram homens materialistas. Essas coisas são de suma importância para a edificação da igreja. Por exemplo, uma mulher que adivinhava as coisas. A partir você só tem essa passagem na Bíblia, que essa mulher adivinhava as coisas, com certeza ela acertava as suas adivinhações. É isso que vocês precisam entender. Pessoas que adivinham, você vê hoje em dia pessoas que adivinham 80 a 90% de coisas, mas nunca é 100%. Porque a adivinhação ela é proibida, porque toda revelação espiritual, ela precisa vir por Deus. Todo profeta, a Bíblia fala, homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, nenhuma profecia, está escrito isso, nenhuma profecia é de particular elucidação, ou seja, ela não é gerada por você, ela não é gerada pelas suas emoções. Toda profecia, todo profeta fala da parte de Deus, isso falando de verdade, pelos profetas verdadeiros. Aquele que Deus levanta, aquele que tem até erros na vida, que todo mundo comete erros, você pode ver que profetas não são perfeitos. Mas em relação ao que profetizam, você tem profetas como Balaão, né? Que era um profeta de Deus. E ele gostava muito de dinheiro, e ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele ia amaldiçoar, Deus trocava a maldição e ele abençoava o povo de Israel. Ou seja, o poder que Deus concedeu a ele de profeta estava nele. Como Deus não ia tirar que o dom é irrevogável, o que ele fez? Ou Deus mata o profeta, ou não deixa o profeta fazer. E aí Deus mudava. E olha como é que Deus trabalha no psicológico. Deus não é aquele ser infalível, que o cara erra e ele vai lá e massacra. Não. Simplesmente o profeta não tinha ação. Deus é pai, cara. É como o filho vai encostar ali a mão na tomada e você não deixa. Ele está cuidando daquele profeta. Ele não abandona o profeta porque ele se perdeu, sabe? É interessante essas histórias porque você percebe que o Balaão era totalmente... Ó, Deus falava assim, Balaão, vão vir uns homens aí e você não vai com eles. Aí Balaão ficava, mas Senhor, eu preciso ir porque isso, porque dava aquelas desculpas. Aí Deus falava, então vai. Quando que Deus falou que não era para ir, ele já tinha que ser um cara assim, inclinado, como Deus fala de Davi. Achei um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Ou seja, Deus está procurando pessoas que tenham o coração totalmente voltado para Ele, para que possa cumprir toda a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus é sacrificante. Por exemplo, Paulo teve que ter um espinho na carne. Ou seja, ele dizia que era um mensageiro de Satanás que os bufeteava. Talvez lembranças da morte de Estevão, de pessoas que ele perseguiu, maldades que ele fez quando ele era o perseguidor da igreja. Maldades pessoais dele. E isso vinha lembranças jogando na cara dele, da onde ele veio, sabe? É uma forma de Deus trabalhar o psicológico. Deus permitia aquilo. Tanto que ele diz, eu clamei por 3 vezes. Ele podia não dizer isso na Bíblia. Mas ele disse para a gente poder refletir espiritualmente. Ele disse como forma de estudo. Olha, eu clamei 3 vezes e Deus não tirou. Mas aí ele disse que Deus disse a ele, Paulo, a minha graça te basta porque a fé se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí ele disse, de muito bom grado me alegrarei nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, porque quando sou fraco é que sou forte. Isso é um resumo da história que ele diz. Então, olha o significado espiritual que tem nisso. Que eles estavam num nível espiritual tão grande e ele disse que aquele espinho na carne tinha uma motivação. Qual era a motivação? Era que ele não se ensoberbecesse por conta das revelações que ele teve. Ou seja, ele foi arrebatado ao 3º céu e ele viu coisas inefáveis. Paulo poderia cair no descrédito de falar essas coisas, de querer pregar essas coisas,
Vamos supor que lá no céu todo mundo estivesse salvo e ele soubesse dessa informação. Eu não poderia dizer essa informação. Lógico que isso não estou falando que é assim, mas existem coisas espirituais que não é revelada para o homem, mas que ele teve o privilégio. E ele diz, eu fui arrebatado à sinceridade dele. Se no corpo ou no espírito eu não sei. Entende? Ele fala uma coisa que ele sabe que foi arrebatado. Ele sabe que viu coisas inefáveis. Ele sabe que viu o trono de Deus, mas ele não sabe como é que foi a coisa. Se foi no corpo ou se foi no espírito. Então, essas coisas. Aquela mulher que adivinhava as coisas, que Paulo, toda vez que ele saía, aquela mulher proclamava: esses são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Dizem ali nos relatos que eu estudei que aquela cidade não podia pregar o evangelho. Você não podia pregar o evangelho romano. O romano ele era cercado de privilégios, né? Não podia ser julgado antes não podia ser chicoteado. Uma vez Paulo foi chicoteado sendo cidadão romano. Ele era de nascimento. Isso deu um problema sério, porque ele mandou trazer os caras que chicotearam ele, os caras desesperados com medo. Paulo teve eles na mão e Paulo não os massacrou. Paulo simplesmente abriu um espaço para o evangelho. Tipo assim, ó, vocês estão em juízo, porque vocês estão fazendo julgamento vocês estão fazendo julgamento entre vocês mesmos. Sem saber o que vocês estão fazendo, com quem vocês estão fazendo. Simples assim, um resumo que eu estou dizendo aqui. Então eles acabaram chicoteando um cidadão romano. Isso dava um problema sério e Paulo não levou isso para frente. Olha o ensinamento que nós cristãos temos. Uma situação em que o seu inimigo está na tua mão, mas você não chuta ele, não chuta o balde. Você o perdoa porque você é cristão. Então Paulo estava preparando os outros cristãos. Na próxima vez que aqueles soldados viessem pegar alguns cristãos, eles iam lembrar, cuidado que pode ter um cidadão romano aí. Porque Paulo era muito fácil de confundir, talvez pelas vestes e pela dupla nacionalidade, porque ele foi criado como judeu. Então ele tinha linguajado judeu, mas ele era romano de nascimento, que ele nasceu numa província da Cilícia. Acho que é isso, Cilícia, se eu não me engano. Aqui não tem perfeição nos estudos não, tá? Se tiver alguma coisa errada aí, o importante é o que você pode aproveitar de bom. Então, aquela jovem que adivinhava as coisas, ela era pelos estudos, ela era uma sacerdotisa de um templo, eu acho que era da deusa Diana. Então, quando ela adivinhava as coisas, ela trazia pessoas para acreditar naquela deusa, falsa deusa. Tá? Que Paulo em nenhum momento disse que chegou lá, isso é tudo obra de feitiçaria, isso é tudo Deus falso. Não, em nenhum momento ele invadiu a religião e fez isso. Simplesmente aquela mulher atrapalhava ele. E ali ele expulsou o demônio que estava nela. Ele entendeu como que aquela mulher ia saber toda vez que ele saía, porque ele estava na surdina. Só podia ser alguém espiritual que estava por trás dela. Aí, quando ele expulsou o demônio dela, ela parou de adivinhar as coisas. Aí, aqueles caras que faziam níveis de prata, vendiam santinhos, olha a religião aí, que quer ganhar dinheiro. É sempre assim, milagres, né? Adivinhações com um propósito financeiro. Não pode ser de Deus isso, tá? Propósito financeiro não é de levar o amor, é de crescer materialmente. Olha Deus, olha aí o dinheiro envolvido aí. O Deus não pode servir a dois senhores. Ou se agradará de um e rejeitará o outro, ou se agradará do outro e rejeitará esse. Então, gente, quando aqueles senhores viram que ela não adivinhava mais nada, a esperança de lucro deles se desfez, está exatamente isso na Bíblia, eles ficaram, quiseram saber quem foi o responsável, e disseram que foi Paulo. Ou seja, poderia ter gente com aquela mulher que ficou sabendo da situação, ou a própria mulher disse, não sei. E ali espancaram o Paulo, mas não tinha jeito já. Eles perderam, eles não vão vender mais nível de prata. A fé cristã trouxe um prejuízo, assim como aqueles porcos que os demônios foram para os porcos e aqueles homens tiveram prejuízo de 2.000 porcos. A fé cristã deu um prejuízo, né, na outra religião.